Já estamos no ar com o nosso convidado de hoje, o Marcelo Suano, a quem eu dou bom dia. O Marcelo é uma pessoa muito querida aqui por essa casa, né? O Marcelo é consultor do CEIRI, é doutor em ciência política pela USP e editor do CEIRI News, professor titular do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Glauco, tudo bem? Espero que todos estejam me ouvindo bem. Meus cumprimentos a ti, a todos da rede e aqueles que nos acompanham. Muito obrigado pela tua presença aqui. E tivemos probleminhas técnicos aí plenamente sanados. Aí estamos recebendo muito bem a tua imagem e som. Maravilha. Tive que mudar o notebook para botar um notebook melhor, que fica a imagem, não precisa de microfone, então fica maravilhoso. Muito bom. Importante a gente se comunicar com a nossa audiência. Importante é que a nossa mensagem chegue até onde tem que chegar. Marcelo, eu preparei aqui uma série de questões que eu gostaria de abordar contigo. E como o nosso programa aqui, o Mais Brasil Mundo, ele trata da geopolítica internacional, né? E eu, aliás, dou graças a Deus, viu, Marcelo? Porque eu não aguento mais tratar dos problemas brasileiros. Os problemas brasileiros, eles são mesquinhos hoje, eles se repetem. E como o próprio Marx, né, eles se repetem como farsa histórica, né? E a gente está vendo, por exemplo, movimentos novos no mundo. Eu recebi aqui o ministro Onyx Lorenzoni 2 vezes, ele inclusive e o vice-presidente do partido Chega de Portugal, se não me engano, Rodrigo Frazão, o nome dele. E vieram fazer um relato muito interessante da retomada da agenda conservadora na Europa, a partir de Portugal, da Itália, né? Já em direção a outros países. Eu vejo, por exemplo, essa vitória do Donald Trump como um avanço de valores, quer dizer, a ideologia dando espaço a valores, né? Até então nós estávamos tratando da questão ideológica, e agora nós estamos voltando a tratar daquilo que é importante, que são valores, né? Quer dizer, um confronto muito bonito está acontecendo, de valores versus ideologias, e esperamos que os valores vençam. Vimos isso acontecer na Argentina, né? Uma vitória do Javier Milei, e daqui a pouco, dia 24, agora vamos ter o balotaje, como chamam aqui no Uruguai, né? O segundo turno é balotaje. O balotaje entre 2 candidatos, um da esquerda e um da direita, que vão disputar então o segundo turno da eleição presidencial no Uruguai. Nesse sentido, entra o Donald Trump em cena, né? Entra o Donald Trump em cena, e ele... Os americanos, então, que votaram no Trump, votaram em valores como família, liberdade, honestidade, transparência, né? Os caras querem melhorar suas vidas, e essa foi a distinção entre a proposta do Trump e a proposta da Kamala Harris. Quer dizer, o que tu tem para mim? O povo perguntou. Um respondeu, o outro não, né? E a resposta que um deu o fez vencedor. Votaram por fim de conflitos, etc., né? Qual foi, na tua opinião, Marcelo, o que levou os americanos, além disso que eu falei, a votarem de novo no Donald Trump, depois de uma lacuna de 4 anos? Bom dia. Glauco, bom dia mais uma vez, e vou te dizer, primeiro vou me apropriar de uma expressão, uma expressão que o professor Pessoal Pugina sempre usa. O que você fez no primeiro quadro foi uma iluminura. Você descreveu o quadro geral de uma maneira que até facilita para mim, tá? Primeiro, antes de dizer assim, por que o povo americano votou novamente no Trump, vamos tentar entender aquilo que você falou, que para mim é perfeito. Existe algo que a gente tem que deixar muito claro. Aquilo que é divulgado no Brasil e para o mundo acerca do que são os norte-americanos é uma inverdade. E olha que eu estou sendo gentil em falar inverdade, não falar mentira. Porque a inverdade é quando você fala alguma coisa que você viu, mas você viu errado. A mentira é quando você viu certo, mas não quer dizer o que você viu. Você quer enganar as pessoas. Então, estou sendo gentil, em especial com segmento expressivo da mídia, tá? Não corresponde à realidade. A sociedade norte-americana ela é conservadora, ela não é aquilo que é divulgado de Los Angeles, que é divulgado de Nova York, algumas coisinhas, entre aspas, de Washington, dos grandes centros. Não é isso. A sociedade americana é conservadora. É uma sociedade que tem o hábito de rezar, que tem o hábito de rezar antes do almoço, rezar antes do jantar,
pedir a bênção dos pais, têm o hábito de ir na igreja, têm o hábito de cultuar os valores tradicionais e sagrados que preservam a sociedade. Basicamente é isso. Esse é o primeiro ponto. Quando você fala disso, o que é a pergunta que vem? A sociedade americana, por ser conservadora, por qual razão ela permitiu o avanço de um determinado grupo que tenta deturpar a história e deturpar os valores norte-americanos? Vamos até colocar um fato. Por exemplo, quando você fala das minorias nos Estados Unidos, vamos falar da minoria racial, os negros. E o conceito de minoria leva em consideração não um número, leva em consideração o fato de um indivíduo ter ou não determinados acessos aos bens da cultura e não ter poder. Ponto. Mas nos Estados Unidos, se isso é real, também é configurado com número, porque a minoria negra nos Estados Unidos são 12% aproximadamente da população. Majoritariamente são brancos que 60%, 70%. O que você olha e pergunta por qual razão uma demanda minoritária, não apenas em questão de poder, que é legítimo, questão de acesso aos bens da cultura, mas em termos de número, conseguiu avançar tanto por uma manipulação feita pela mídia, uma manipulação feita na educação, por uma manipulação feita na cultura. E esses grupos acabaram pelo fato de você ter um sistema político que não tem uma obrigatoriedade do voto. O que ocorre? É dificultado, tem certos pontos que as pessoas acabam desistindo de acordo com as demandas que são apresentadas e de acordo com o recorte ou a forma como está sendo construída a economia. Aí avançam aqueles que acabam recebendo, primeiro, mais atenção da mídia. A mídia tem interesse nisso? Tem. Mas, em especial, interesse de uma certa elite que surfa na onda do fracasso, não da economia, mas do fracasso, do avanço de pautas que podem impedir que esse pequeno segmento, ao invés de defender os valores, aí que você foi preciso, eles não defendem os valores. Eles surfam na ideologia, muitas vezes, sem fazer parte da ideologia. Sabe por qual razão? Porque eles não defendem a liberdade, eles defendem a sua liberdade e estão se lixando para os demais. Eles não defendem a propriedade, eles defendem a sua propriedade e estão se lixando para os demais. Normalmente, aquele segmento da mídia mais voltado para o setor do entretenimento nos Estados Unidos e um certo segmento industrial, graças a Deus, é um certo segmento pequeno, comparativamente com o que a gente tem no Brasil. Por quê? Porque lá eles não dependem tanto do Estado. Aí você tem que esses segmentozinhos, eles acabam tendo o controle da informação, manipular de uma maneira tal que a sociedade acaba embarcando em promessas. Promessas que são viagens que não têm nada a ver com a realidade do povo norte-americano. Quando a gente pega e vê o povo norte-americano concreto, quem é o cara concreto, aquele cidadão concreto? É um indivíduo que quer trabalhar, que quer prosperar, que quer enriquecer, que quer ter liberdade para não permitir que ninguém entre na sua casa desrespeitosamente. O maior inimigo do governo dos Estados Unidos no mundo é a sociedade americana. Por quê? Porque eles não admitem que um governante que é empregado do povo entre na sua casa para botar o dedo na sua cara sem que isso seja legitimado pela lei, seja legitimado pelos atos, seja legitimado pela própria sociedade. Aí a gente tem, eu já encerro essa primeira Não, que é isso, fica à vontade, amigo. Exposição. Quando você olha, essa pequena elite é que acabou usufruindo. Mas quando você tem um trabalho com a economia e um trabalho com os valores que mostra que eles não estão preocupados com isso, eles começam a fracassar ao lado que havia ganho, ora, quem que vai querer voltar para os conservadores? O cidadão comum, o cidadão normal, aquele cidadão que realmente defende os valores. Quem votou no Trump em 2016 e votou no Trump agora foi exatamente esse cidadão norte-americano, foi o trabalhador, foi o homem livre, foi aquele que quer empreender, foi aquele que quer capacidade para poder alavancar na sociedade e criar sua família com respeito e dignidade, que é segurança. Ele não admite mais a demagogia de dizer, venha todo mundo para os Estados Unidos. Não, eu não posso ter gente legal aqui que vem para cá para criar gangues e para estimular o crime organizado. Esse foi o discurso do Trump. E o Trump sabe que isso é verdade, por mais que ele seja um bilionário, mas ele entende as necessidades do povo americano porque ele se orgulha de ser americano. Ele não se orgulha de ser um demagogo, ele se orgulha de ser um americano. E foi esse povo que votou. Esse povo é a maioria, como é a maioria lá, é a maioria aqui, é a maioria no Uruguai, é a maioria na Argentina. Na Argentina teve um tópico a mais. Na Argentina,
A juventude, por incrível que pareça, essa juventude que está contaminada com a ideia woke, essa juventude acordou. Por quê? Porque o Milei, ele entende de tecnologia, e foi a garotada que disse, esse cara está entendendo o que é o século XXI, e nós queremos avançar e empreender. Na Argentina, a juventude entrou. Eu espero que a nossa juventude consiga avançar também, mas queira ou não queira, a maioria acredita nesses valores, que no mundo inteiro está voltando, por momentos, por questões pontuais e problemas pontuais, que está colocando diante de todos a realidade desses que querem avançar, não preocupados com a ordem social e preocupados com o crescimento e a prosperidade do cidadão e da sociedade. Estão preocupados apenas com o poder e como usufruir dos bens daquilo que a sociedade produz trabalhando. É isso que fez a vitória do Trump. Perfeito, perfeito, Marcelo. Olha, excelente a tua análise e é irretocável. E essa tua análise, ela tem uma moldura muito bonita, que é a mesma moldura que usou o Javier Milei, né? Viva la libertad, carajo! Né? Virou uma espécie de mantra, né? Que foi entendido pelo argentino. O argentino, porque, vamos lá, o conceito de liberdade, ela é uma bandeira quase, digamos assim, mediúnica do ponto de vista de compreensão. Como é que a pessoa que é livre, né? Inclusive aqui em Porto Alegre tem um velho jornalista que diz assim, mas eu trabalho profissionalmente com liberdade, eu não sou admoestado pelo Estado no meu trabalho. Eu digo, bom, neste caso, o jornalista que disse isso, ele disse, bom, tá bem, o teu caso é esse, né? Mas existem outros milhares de casos em que o Estado oprime, né? Nós tivemos casos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, de um determinado ministro das comunicações de um determinado governo que visitou estações de rádio aqui dizendo, olha, eu vou colocar verba na tua empresa se tu demitir fulano, ciclano e beltrano. Foi explícito. Isso, e eu tenho certeza que isso não aconteceu aqui, isso aconteceu no Brasil todo, né? Então, o sentido de liberdade foi entendido pelos argentinos. O sentido de liberdade foi entendido pelos americanos. E aí tu pega o Trump, e essa é a minha dúvida que eu queria compartilhar contigo. Como é que um cara como Donald Trump, até falei isso no início aqui do meu mini monólogo no início do programa, como é que um cara como Donald Trump se vende como defensor da liberdade num país supostamente livre? Olha só, o que tem nos Estados Unidos que seja algo que indique que ele está sofrendo pressões contra a liberdade? Bom, existem, por exemplo. O Donald Trump sofreu perseguições do Estado americano. Essa perseguição foi percebida. E os americanos votaram contra e votaram pela sua liberdade. Os americanos finalmente resgataram e fizeram um reentendimento do que significa liberdade nas suas próprias vidas. Não acha isso fantástico, Suano? É maravilhoso. E aí o Trump ele tem um entendimento que por mais que as pessoas digam que ele seja meio tosco, meio grosseiro, mas as pessoas devem ocupar os cargos de poder não por serem diplomatas, mas por serem conscientes do que devem fazer e ser honestos nas suas propostas. Então, independentemente do Trump haver algumas acusações a ele, de que ele é meio grosseiro, ele é meio isso, deixemos isso de lado, porque não é isso que interessa. O que o Trump percebe? Ele percebe diretamente a lógica da vida americana e do Estado americano. Primeira coisa, as pessoas perceberam a perseguição em relação a ele. Até hoje se questiona se aquela eleição foi legítima ou não, a eleição que trouxe o Biden. Basta que se assista o documentário 2.000 Mulas e todos os problemas que ocorreram acerca do processo eleitoral e da coleta de votos e da contagem de votos. Deixemos isso de lado por enquanto, mas as pessoas perceberam que tinham coisas erradas. Outra coisa, as pessoas perceberam que o Trump tem uma lógica que o Partido Democrata não tem e o Partido Republicano tem. Qual é? Ele sabe que no sistema político americano quem governa são os estados. Não cabe ao governo central estar fazendo aquelas determinações genéricas, como nós estamos vendo, a título de curiosidade, no Brasil.
em que querem fazer, por exemplo, uma reforma tributária, em que a reforma tributária pega 5 impostos e transforma em 6 fatorial, porque começa a vir 700 outros impostos por questões superficiais para cada grupo específico. Então, você não tem mais... Eles queriam reduzir 5 para 2. E joga para o centro a decisão do que fazer com os recursos que deveriam ir diretamente para o Estado. Isso é centralização. Lá nos Estados Unidos, eles sabem que quem governa são os estados. É curioso também que quando você olha para os Estados Unidos e vê essa lógica, quem foi que tentou subverter isso? E tentou fazer uma espécie de latino-americanização da política norte-americana, e não estou fazendo isso por questão étnica, estou falando assim, no estilo de governado latino-americano, fazer questão central. O governo central determina tudo. Foram os democratas, um pouco com o Bill Clinton, em especial com Biden. O Biden simplesmente disse, estou me lixando para os governos dos estados. Eu quero centralizar tudo para resolver um problema legítimo, correto, que é da saúde, mas não da maneira como ele estava fazendo. Ele poderia apenas ter feito aquilo que os norte-americanos estão acostumados. O governo central coordena, ele não determina a política. E os governos estaduais, eles governam. Ali, eles foram centralizando. Qual é a proposta do Trump? Por exemplo, quando trata do aborto, que é um valor sagrado para os conservadores, e não deveria ser para os conservadores, para todos os seres humanos. O que ele fez? Ele não estava dizendo... Isso aqui é uma grandeza que o povo percebeu. O que ele estava dizendo é, sou contra ou sou a favor do aborto. Ele disse, sou contra o aborto. Mas, mais importante para nós, em termos políticos, e não em termos de valores, eu estou dizendo, sou contra. Mas em termos políticos eu quero restaurar o direito aos estados decidirem aquilo que eles querem. E eu vou trabalhar para que todos os estados combatam o aborto. Isso é uma lógica espetacular. Para o americano, ele olha e diz assim, poxa, esse cara está respeitando a nossa liberdade. Por qual razão? Primeiro, ele está dizendo quais são os valores que ele defende. Ele diz que ele é contra o aborto. E ele está dizendo que vai coordenar porque ele respeita a tradição, a história e o sistema político norte-americano. Que cada um se governa. O que ele está dizendo é que ele vai trabalhar para que todos sigam aquilo que ele defende. Mas ele não vai impor. A imposição é que combate a liberdade. E o americano sentiu isso. O Trump, apesar de dizer, ele é meio tosco aqui e ali, ele entende essa lógica. E quando ele fala, nós queremos a grandeza dos norte-americanos, é que nós queremos a grandeza não apenas do povo americano, mas daqueles valores sagrados que transformaram os Estados Unidos numa espécie de farol para o mundo, que nós conseguimos conduzir o século XX quase inteiro, e estamos agora no século XXI recebendo as pancadas, não porque os nossos valores estão errados, mas porque os nossos valores criaram armadilhas para nós mesmos, tendo tolerância com aqueles que não entendem esses valores e querem jogá-lo fora. Perfeito. E por isso o povo americano entendeu. Você não precisa ter muita aula de filosofia ou reflexão filosófica, porque isso é tão óbvio, tão prático, tão imediato, tão palpável, que aí bastava o Trump deixar claro, defendo que cada um se governe, defendo que o governo não entre na sua casa, vamos tratar das fronteiras por causa dos ilegais. E detalhe, estão dizendo que ele vai deportar 11 milhões, ele não vai deportar 11 milhões, ele diz, todos os ilegais estão sujeitos à deportação e seria o ideal que não ficasse aqui. Mas o que eu estou querendo no primeiro momento é retirar os criminosos. Perfeito, exatamente. E se os países não quiserem receber? Problema deles, porque eles vieram de lá, eles não são cidadãos americanos. Se quiserem deixá-los com... como você é mau. Mau é um indivíduo que deixa o seu filho passando fome para abrigar na sua casa um estuprador, um assassino, um ladrão. Esse sim é mau. Por isso, o Donald Trump, sem ter muita filosofia, está deixando claro. E o povo migrou e entendeu. Por isso, recebeu o voto do povo americano. Não sei se eu consegui ser claro. Não, está perfeito, mas até nesse sentido, o que me pareceu também, e exatamente na linha do que tu falou, é que o vetor, houve uma inversão de vetores, à medida que a esquerda vai galgando espaços de poder, ela vai esquecendo daquele que o levou até lá, né? Que foi quem? O eleitor, o contribuinte, aquele responsável por uma família, por uma empresa, por uma comunidade, enfim. Esses caras se tornam órfãos, porque daqui a pouco o republicano não quer mais saber, o Partido Democrata Americano, assim como a nossa esquerda aqui, eles simplesmente esquecem de onde vieram, por que chegaram lá, e começam a promover ideias anacrônicas sem sustentação.
Tu falasse há pouco, a ideia de defender o aborto como uma causa contemporânea. Não, vamos lá, vamos colocar de novo isso aí no espectro de valor e vamos rever essa situação como dentro da perspectiva, mas ainda assim, como tu mesmo falou, vamos colocar isso em discussão. Eu sou contra, mas vamos colocar em discussão. Essa é a diferença. A esquerda hoje, eu sou contra, prende os que estão contra mim, silencia os que estão contra mim, porque esses caras são contra a democracia. Então, essa inversão, esse cavalo de pau que foi dado pela formação de opinião internacional, capotou. Capotou ou está capotando. E isso é muito interessante, porque isso é um fenômeno, na minha opinião, irreversível, né? Isso vai se desbordar. E aí eu fico, depois de tudo isso, quer dizer, o cara tá limpando lá, eles chamam, limpando os pântanos, o cara tá escolhendo um timaço, tá fazendo um time assim, um dream team, né, que qualquer país gostaria de ter. Como é que tu acha que ele vai, como é que tu acha que isso aí chega, por exemplo, na solução de um conflito como Rússia e Ucrânia? Não sei se tu tem, se tu chegasse a pensar sobre isso. Eu tenho posicionamento sobre isso e tenho algumas reflexões para tentar entender o que o Trump pode fazer no conflito Rússia e Ucrânia. O Trump ele foi um tanto, eu diria assim, muito otimista em dizer, eu resolvo isso rápido. Não, ele não vai resolver rápido. Uhum. Mas dentro da lógica que eu tento perceber dele, ele vai tentar resolver a questão por algumas medidas que são imediatas. A primeira delas, eles botaram bilhões de dólares e bilhões de dólares na Ucrânia para uma guerra que não acaba, uma guerra que está sendo levada ao longo termo porque não está sendo equacionado o quadro geral. Segundo, ele já disse para a Europa, olha, é muito legal vocês terem as fronteiras de vocês protegidas com o meu dinheiro. Uhum. E não com o dinheiro de vocês. Todo mundo, nossa, ele vai quebrar a OTAN. Não, ele não vai quebrar a OTAN. Talvez ele fortaleça a OTAN. Se ele falar para os países europeus que eles é que devem buscar a forma de organizar a OTAN junto com os Estados Unidos. É que nem aquele garoto que tem um iPhone 136, deve ser, não sei qual é o iPhone que tem, sabe? E que recebe de casa, vai de áudio. Eu estou falando fato concreto, tá? Isso eu vi. Vai de áudio assistir aula na faculdade e quer se filiar ao PSOL. Sabe? Ou então liga para casa e diz, olha, meu cartão não está passando a comida que eu quero comer no Gero e quer discutir a fome no mundo e não sabe o que é trabalhar. Os europeus se comportam dessa maneira. O que o Trump está dizendo, tudo bem, você quer ir comer no Gero? Então paga, a partir de agora não é mais com o meu cartão de crédito, você vai trabalhar e ter o teu cartão de crédito. É o que o Trump está falando acerca da OTAN. Ele não está querendo quebrar a OTAN, ele está dizendo, eu continuo na OTAN, porque a OTAN me interessa como uma plataforma de defesa. Isso interessa para nós. E a segurança norte-americana. O que eu não quero é tirar o dinheiro da comida dos meus filhos para que vocês possam viver essa esculhambação que vocês vivem aí. É isso que ele está falando. Primeiro, ele vai dizer, comece a se responsabilizar pelo aquilo que a OTAN é. Porque a OTAN são vocês também, não somos só nós. Ponto 2. Ponto 3. O Trump, ele é um conservador. Ele estudou os conservadores ou leu alguma coisa sobre os conservadores. Dentre os conservadores, tem dois que são espetaculares. Um é o Henry Kissinger, né? Esse é espetacular. E o outro, como é que é o que escreveu O Choque de Civilizações? O Samuel Huntington. Tem um outro terceiro, que é o cara que foi o vice-embaixador dos Estados Unidos em Moscou no final da guerra, que é o George Kennan. Esses três indivíduos, quando terminou a Guerra Fria, eles se manifestaram sobre o que deveria acontecer com a OTAN. Eles foram contra o avanço da OTAN até as fronteiras com a Rússia. Ele dizia assim, então vocês vão enfraquecer a OTAN e permitir que a Rússia ela se potencialize? Não. Eles falaram o contrário. Não vamos atiçá-los enquanto nós não estivermos dentro da economia deles. Nós vamos tomá-los pela economia. Quando começou em 2014 o confronto com a Ucrânia, havia 6.000 empresas alemãs dentro da Rússia e foram sendo substituídas. Você não tinha nada
russo, praticamente, era tudo ocidental que estava lá dentro. Qual era a lógica deles? Nós temos que tomá-los para a economia. Se não, porque eu citei o Samuel Huntington, porque o Huntington dizia, ou a gente traz a Rússia para o Ocidente, ou a gente joga no colo da China. E isso será o grande problema para nós, porque os chineses têm massa populacional e eles não seguem os nossos valores para ter o enriquecimento do seu país e da sua sociedade. Quais são os nossos valores? Direito pela propriedade, respeito pela propriedade, respeito pelo trabalho, contra o trabalho escravo. Eles não estão nem aí para isso. Eles respeitam pela propriedade intelectual. Você quer produzir? Por que os nossos calçadistas no Rio Grande do Sul sofreram tanto? Porque foram lá para a China, estava implícito passar as tecnologias e as técnicas de produção. Passaram a desenvolver sapatos de alta qualidade, concorrendo para cá e jogando para cá pela metade do preço. É óbvio que os nossos calçadistas vão quebrar quando a gente tem governantes que não estão preocupados em estimular os nossos produtores. Não, o teu sapato é bonito, então vamos multiplicar por 3 os impostos, porque você está ganhando dinheiro. E aqui a gente tem inveja de quem é rico. Esse é o problema. Aí, voltemos. Qual é a lógica para o Trump? Olhar para a Ucrânia dentro daquilo que o Kissinger, já citei os dois, o Kennan e citei o Samuel Huntington, aquilo que o Kissinger, depois Kissinger falou. Ele disse, a Ucrânia não pode entrar na OTAN, nem na União Europeia, e nós não podemos permitir que ela seja absorvida pela Rússia. Como é que a gente faz? Vamos tornar a Ucrânia a ponte entre a Europa e a Rússia, ganhando dinheiro para os dois e investindo uma penca de dinheiro, não para que eles façam guerra, mas para que eles cresçam a sua economia de uma maneira tal que eles possam dar adeus para os russos e dizerem assim, eu não preciso de vocês, e eu tenho liberdade para comprar o que é de vocês e vender para a Europa, comprar da Europa e vender para vocês. Vou ganhar dinheiro com os dois. Talvez essa seja a lógica que o Trump vai querer usar. Ele vai querer sentar para negociar e dizer como é que eu restauro a ideia da Ucrânia ser uma ponte entre Europa e Rússia, mas numa situação em que já teve avanços de tropa e perdas territoriais. Como é que a gente negocia essa perda territorial? É possível que, no final, a Ucrânia tenha alguma perda territorial, mas desde que haja um compromisso de tornar a Ucrânia um dos países mais ricos da Europa, daquele território que sobrar, que não será pequeno, mas também perderá uma parte expressiva. É possível que isso aconteça? É. A alternativa para isso é, então vamos resolver isso de uma vez só. Coloca todas as tropas que são necessárias e todos os armamentos que são necessários. E aí a gente faz uma guerra correndo o risco da Rússia responder militarmente contra nós. É uma alternativa. Mas eu não aposto, porque ele é um empresário, ele é um negociador. E o empresário negociador, a primeira coisa que faz, vai para o jogo de soma zero? Pode ser, mas ele vai para o jogo de soma positiva. Eu ganho, você ganha, todo mundo ganha. Como é que a gente chega num equilíbrio? E agora, à medida que morrem mais ucranianos, a possibilidade de ter um jogo de soma positiva em que a Ucrânia admita uma certa perda territorial, o que será péssimo para a Ucrânia e para o Ocidente, tá? Acaba aumentando essa probabilidade. E os europeus vão ter que tomar vergonha na cara. Vou dizer por qual razão e eu já encerro. Eu lembro quando o Zelensky fez o seu primeiro discurso e que ele botou o dedo na cara da União Europeia e disse, vocês são os culpados. Não é porque não colocaram tropa ali, é porque quando a Ucrânia pediu apoio econômico para eles dinamizarem a sua economia, a União Europeia pegou, não, veja bem, você não tem o sangue azul que nós necessitamos. Veja como estão as tuas instituições, vamos ver como está a tua economia. Nós queremos a tua produção agrícola, mas vinda para nós a preço barato, a gente transforma isso da forma melhor, porque a gente não pode quebrar a agricultura francesa que é subsidiada. Não queremos essa gentalha aqui. E o Zelensky botou o dedo na cara. Talvez esse seja o ponto. O Trump também vai botar e vai dizer, agora vocês vão ter que enriquecer a Ucrânia, porque senão a Ucrânia não poderá se defender no futuro. Vamos pensar para o futuro a questão da defesa e pensar no presente a sobrevivência e o enriquecimento desse povo. Talvez essa seja a lógica do Trump. Perfeito. E sendo essa a lógica, ela é jogada no tempo. Ela não é uma coisa de sentar numa mesa de bar tomando uma cervejinha, né, Marcelo? É coisa, né? Para indivíduos que gostam muito de álcool, não tem muito o que fazer, não trabalham, são vagabundos. Pessoas com desenvolvimento cognitivo um pouco mais apurado, né? Um pouco mais de estudo, etc. Não é uma mesa de boteco, né? Mas eu espero muito que haja o cessar-fogo. Mais de 1 milhão de pessoas já morreram com essa guerra estagnada. É uma guerra estagnada, né? Uma guerra que não forde, nem, que nem se dizia antigamente, não forde nem sai de cinca. É uma guerra parada, né? E uma guerra onerosa, caríssima, onde o Vladimir Putin está jogando um jogo pesado
Mas é nesse sentido, provocando a comunidade europeia no sentido de dizer, olha, vocês têm que parar, vocês têm que andar num determinado momento e parar num outro. Esse negócio de colocar tropa aqui dentro da Ucrânia com mísseis balísticos apontando para mim, já chega o que tem na Alemanha, vamos parar. Porque tu não mexe com a maior potência nuclear do mundo, que é a Rússia. Quem tem o maior número de ogivas nucleares é a Rússia. Então tem que tomar cuidado, porque essa é uma guerra que hoje todo mundo pode ganhar, mas todo mundo pode perder, né, Marcelo? É uma guerra... Potência nuclear, mesmo que eles tivessem menos ogivas nucleares, a quantidade que sobraria, vamos supor que fosse a metade era o suficiente para produzir um estrago no mundo, que é uma perda coletiva que não tem reverso. E se ele só destruir a Europa inteira, que está dentro do alcance, do raio de alcance dos mísseis mais operativos, mesmo que seja só isso, já destruiu o Ocidente. Por qual razão? Porque destrói o mundo. O que sobra nos Estados Unidos vai ser uma guerra civil. Por qual razão? Porque você vai ter quebra de empresas, você vai ter problemas de luta pelo poder, você vai ter os estados se separando. Por que um estado rico vai querer aceitar que indivíduo na Califórnia tem o direito de roubar até $900? Por qual razão alguém vai aceitar isso? Não, você pode entrar numa loja e roubar até isso e sai, porque é uma questão de pagar a dívida social. Está brincando comigo. O que os Estados vão fazer? Deixa a Califórnia se explodir sozinha, ela que se vire. Aí eu tenho certeza que depois que eles ficarem sólidos, não tiverem a proteção de todo o Estado norte-americano, de todos os estados dos Estados Unidos, eles vão parar e os próprios bilionários vão dizer, a partir de agora eu vou comprar um exército para me defender e vou tomar conta disso aí. Eles vão mandar fuzilar as pessoas que eles encontrarem pela frente, porque na hora da sobrevivência vem o pior do ser humano. Então, é isso aí. Com todo respeito, a Rússia tem capacidade. E é aí, só que ela está depauperada, ela está fragilizada. Mas a pior coisa... Eu vou só para falar esse ponto. Eu lembro que quando começou a guerra da Rússia na Ucrânia e começaram a confrontar totalmente a Rússia, eu disse... Eu estava numa antiga rede aqui em São Paulo. Eu falei algo que causou desconforto. Eu disse, não é assim que se trabalha estrategicamente. O Ocidente está errando. Eles estão sancionando totalmente a Rússia, fazendo tudo para quebrar a Rússia. Eles não vão conseguir. Primeira coisa, a Rússia vai cair no colo dos chineses. Mas o maior erro estratégico deles é você não ataca um adversário sem lhe deixar uma rota de fuga. Por qual razão? Se eu coloco o adversário contra a parede e ele não tem para correr, para onde correr, o que ele faz? Ele pega todas as forças e vem para cima. Todas as forças na Rússia, chegar a usar, inclusive, armamento nuclear. Isso é um erro estratégico. Não se faz isso. E qual é a rota de fuga? A rota de fuga é aquele local para onde você vai negociar. Negociar nas circunstâncias de alguém que tem que ceder. Foi um erro estratégico, foi cometido. E não se pode cometer esse erro várias vezes. Eu acho que o Trump também está raciocinando dessa maneira. Tu sabe que, da forma como tu colocou agora, fica claro a irresponsabilidade da gestão Biden e da própria OTAN nesse conflito. Sim. Tu imagina a escalabilidade desse conflito em termos hecatômbicos. Prova a irresponsabilidade, a imperícia absoluta dos governos do democrata Joe Biden e dos governos socialistas europeus no sentido de enfrentar essa crise como ela tem que ser enfrentada, com seriedade, porque ela poderia provocar quase o fim da civilização como um todo. Não é verdade? E é isso que agora nós vamos ver com mais clareza pela frente. Última pergunta para ti, meu queridíssimo Marcelo, a nossa audiência, para te dar um feedback aqui, está dando um retorno maravilhoso para a gente a respeito dessa nossa conversa. Tá? Eu não esperava nada diferente conversando contigo, obviamente. Poxa, obrigado. Não, porque você está fazendo o programa, não é por isso, só apenas uma cerejinha que foi colocada nesse bolo. O meu convidado, agradeço muito pela tua presença e espero que a gente possa compartilhar novamente futuras conversas aqui com a nossa audiência dessa rádio que cresce muito aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Marcelo, no Brasil, eu falei em Brasil, né? O Brasil foi muito afetado pela gestão Biden-Harris, muito afetado. Despejaram aqui bilhões em ONGs, despejaram agentes políticos aqui para ajudar inclusive na eleição, né? Colocaram aqui uma embaixadora, Elizabeth Bagley, né? Uma ativista política de esquerda, né?
Como é que tu vê a relação agora, 2025, dos Estados Unidos e do Brasil? Como é que tu acha que pode mudar, pode ficar como está? O que tu entende, como é que pode acontecer isso aqui? Algumas coisas vão ser feitas imediatamente. Como você falou, olha que coisa curiosa. A esquerda sempre criticou os Estados Unidos, chamando de império, dizia que o império norte-americano entrava na sociedade para tomar conta da sociedade e tentar controlar os governos latino-americanos. Olha que coisa linda. Foi exatamente o que o governo Biden fez. Ao invés de tratar o Brasil numa relação de Estado, dois Estados, relações bilaterais, Brasil e Estados Unidos, não. Encheu de gente aqui e ficou botando dinheiro para ajudar aqueles militantes de esquerda ou aqueles que faziam apenas divulgação política e ideológica. Essa foi a principal atuação. Investiu em coisas como, por exemplo, o Fundo Amazônia. Os Estados Unidos investiu muito pouco. Quem mais investe é a Noruega. Desculpa estar desviando o assunto, mas toda vez que aparece alguém dizendo o Fundo Amazônia veio para proteger a Amazônia, conversa fiada. Sempre eu digo que a nossa política externa ela está errada porque o atual presidente da República não tem interesse em resolver o problema do Brasil e defender os interesses do Brasil. Ele quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz. O que tem uma coisa com a outra? Fundo Amazônia e Prêmio Nobel da Paz. É simples. Quem dá o Prêmio Nobel da Paz não é a Suécia, é o Parlamento da Noruega. Uhum. O Parlamento da Noruega é que indica e vota aquele que vai receber o Prêmio Nobel da Paz. Em associação com a Academia Sueca, tudo bem, mas é o Parlamento da Noruega. O que tem a ver a Noruega? A Noruega é responsável por mais de 90% dos recursos que são destinados ao Fundo da Amazônia e é sócia de uma das empresas que faz exploração de alumínio na Amazônia, que produziu um dos maiores desastres ambientais do nosso país, que não sei se é Hidro ou Hidra, é esse o nome da empresa. O governo norueguês tem 34% das ações dessa empresa. Produziram um desastre ambiental, ninguém divulgou. É assim que eles entraram. Biden, aqueles que têm interesse. E aí, por que eu trouxe esse assunto? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, você acha que o Sua Excelência, o presidente Lula, vai receber o Prêmio Nobel da Paz? Eu sempre digo, depende de por quanto vai ser vendida a Amazônia. Esse é o ponto. Mas aí vem, é assim que eles trabalharam. Biden em articulação, ou o governo Biden, e uma série de indivíduos da comunidade woke, com valores que são a deturpação dos valores concretos, mas tudo bem. Eles investiram na nossa sociedade, investiram em tomar conta de determinados grupos para fazer propaganda. Basicamente foi isso. E tanto que ficou muito determinado, ficou muito bem divulgado, que inclusive aquele influencer, que eu não vou citar o nome porque para manter o nível do programa, aquele influencer que tem quase 40 milhões de seguidores, que recebe medalha do Legislativo, medalha do seu, botou direto do governo Biden, botou dinheiro na conta dele, para ele fazer atividades de educação e conscientização da sociedade brasileira. Primeira coisa, foi assim que eles atuaram. O Trump vem e o Trump já está deixando muito claro, America First, isso significa o quê? Nós vamos defender os nossos interesses. E dentro dos nossos interesses, a gente tem que ver quais são os países que querem nos atrapalhar ou não. Os que não querem nos atrapalhar, vamos para negociar, Estado com Estado, fazendo relações comerciais e relações empresariais. Porque eles pensam nisso. Associação de empresas, negociação para produzir negócio, quanto que custa aquele investimento, quanto que a gente pode trazer de volta, é o primeiro ponto. Se eles perceberem que o negócio pode ser muito vantajoso, aí é uma questão de negociação entre empresários. É óbvio que o empresário vai dizer que ele quer 90% e dá 10% para o outro. Cabe aquele que está recebendo 10 dizer, não, eu quero 50, eu quero 70, até chegar nos 50 ou 40, 60. Isso é negociação. Então, o Trump vai começar fazendo isso. Mas tem um detalhe. Ele percebeu a depauperação do povo americano e do proletário americano, ou do trabalhador. Eu gosto mais de usar proletário, não é por causa daquele cara lá do Marx, não. Sim. É porque quando eu falo do trabalhador americano, como se o trabalhador fosse apenas o funcionário. O empresário é trabalhador, todo aquele que tem que se dedicar, o empreendedor é trabalhador, todos somos trabalhadores. Mas veja, a depauperação daquele trabalhador ou proletário americano aconteceu durante os governos Biden, e tanto que foi eles que foram lá votar no Trump. Por qual razão? Porque o Trump disse, olha o que nós fizemos. Caímos nessa onda de globalização da cadeia produtiva e foi a Apple produzir na China, porque lá o trabalho é mais barato. Claro que o trabalho é mais barato. São 1,5 bilhão de 1 bilhão e 300 milhões de chineses, estão um pouco se lixando, se morrem ou não de fome. Então, paga pouco e deixa, desde que tenha uma lucratividade. Foram colocar lá. Aí o que aconteceu? Ficou sem emprego aqui e explorando o trabalhador chinês.
Qual é a lógica do Trump, então? Ele disse, não, eu tenho que voltar para defender os nossos trabalhadores. E ao fazer isso, ele vai ver naqueles países que, no processo de negociação, estiverem dizendo assim, não, eu vou defender os valores de determinada sociedade, porque nós defendemos o Partido Comunista Chinês, ou nós temos mais relações comerciais com a China. Ele já falou, China, 60% de taxa de imposto. Por quê? Porque eu não quero que as minhas empresas vão produzir lá, eu quero que as minhas empresas produzam aqui, ou produzam em países parceiros. Aí é que é a lógica. Se o Brasil não entender isso, o Brasil vai dançar. E aí, o que o Trump vai falar? A partir de agora, vamos colocar embaixadores e cônsules que entendam a lógica dos interesses norte-americanos e do que está acontecendo no Brasil. Se eles começarem a encher a paciência, vamos usar todos os mecanismos que nós temos para importuná-los, já que eles estão nos importunando. E aí, se necessário, pode ter um enrijecimento e uma briga entre estados. Não briga bélica. Nós não temos condição de enfrentar mais do que 12 horas os Estados Unidos no combate. Tá? Mas veja, não por causa dos nossos combatentes, que são de excelente nível, mas não tem arma, não tem fuzil, não tem munição, não tem dinheiro e não tem respeito de ninguém, porque ficaram desrespeitados em função do que aconteceu, não apenas recentemente, mas ao longo desses governos de esquerda. Mas continuando, aí já encerro. O que eles vão fazer? Vão dizer, então, a partir de agora, nós vamos verificar qual é o grau de parceria que os brasileiros têm. As parcerias que o Brasil tem com os Estados Unidos trazem benefícios econômicos, trazem benefícios financeiros, trazem benefícios comerciais, trazem benefícios de investimentos e participação em organismos, ou alianças, melhor dizendo, com os americanos, que lhes dão prioridade. Corta tudo isso. Continua enchendo a paciência, vamos começar com a identificação de quem são os criminosos dentro desse país e vamos sancioná-los. E, nesse sentido, eu não preciso nem dizer que há pelo menos 9, vou botar assim, 6, entre 11 pessoas especiais no Brasil que poderão sofrer sanções diretas dos norte-americanos. Aí eles começam sancionando pessoas, depois sancionam governos, depois sancionam o Estado e depois sancionam a sociedade. Quando chega nesse ponto, é que o negócio degringolou muito. É diferente você brigar com a Nicarágua, é diferente você brigar com a Venezuela e brigar com os Estados Unidos. Brigar com os Estados Unidos significa que não vai entrar dinheiro aqui. Brigar com a Nicarágua, tanto faz como tanto fez. Mas brigar com os Estados Unidos é diferente. Então, o que eu vejo é uma tentativa de entender o que está acontecendo no Brasil para colocar indivíduos que consigam perceber a bobagem dos governos brasileiros e apresentar uma planilha de propostas de negociação. À medida que vai dizendo, nós queremos entrar aqui, não queremos entrar ali, aí eles vão se retirando, e não retirando daqui, mas eles vão se retirando das mesas de negociação. E a partir de então eles vão entrar com imposições. Por que isso? Porque aqueles que estavam investindo aqui, estavam investindo por razões ideológicas, e não por razões de Estado ou pelo interesse da sociedade brasileira ou americana. É apenas... Perfeito. Perfeito. Os investimentos sempre na mesma linha da formação ideológica que acaba sendo contrária aos interesses da maioria dos interesses do país, seja de qual país for, né? Marcelo, uma aula. Não. Muitíssimo obrigado pela tua presença no Mais Brasil Mundo, que eu vou reiterar convites periódicos para te participar aqui conosco, porque foi muito gostoso, os minutos passaram voando. Então, quero te agradecer muito em nome da nossa audiência.